Chamo ao palco Elizabeth Miranda, coordenadora da Economia do Jornal Expresso, que vai moderar o painel A Auditoria como Serviço de Valor Acrescentado. Muito boa tarde. Obrigada. Eu endosso as vossas palmas ao painel, que vamos ter aqui um painel de luxo. Temos um representante de um órgão de soberania, temos um representante de um supervisor, 2 representantes das empresas, portanto, estamos bastante bem acompanhados. Chamo o Paulo Nogueira da Costa. O Paulo é juiz conselheiro do Tribunal de Contas. Tem uma vasta obra na área do direito fiscal. Descobri também quando estava a fazer a pesquisa do seu perfil. Já foi diretor-geral do Tribunal de Contas, agora é juiz conselheiro na primeira secção. E a primeira secção é a que agora fiscaliza os vistos prévios, não é? O Paulo vai ser o nosso primeiro orador. A Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal. Uma das poucas mulheres, infelizmente, uma das poucas mulheres a ter chegado a altos cargos de gestão nas empresas portuguesas, passou pela Greenvolt, foi presidente do ISEG, minha escola, de onde guardo muitas gratas memórias. E quem viu aqui a Clara, ela conhece meia sala, não é? Porque passou aqui amanhã a cumprimentar toda a gente. O Armindo Monteiro, presidente da CIP, empresário, gestor. E, se estiverem atentos às notícias, por estes dias, uma das pessoas com mais influência no Governo, ali no Ministério da Economia e no Ministério do Trabalho, não é, Armindo? E o Luís Miguel Ribeiro, também dirigente associativo, presidente da AEP, da Fundação AEP, longa carreira associativa, longa carreira também na gestão e nas empresas. Nós vamos ter, estamos aqui com o tempo bem espremidinho, temos aqui o cronómetro para nos condicionar, vamos ter pequenas intervenções iniciais e depois passamos ao debate. Começo já, para não perdermos tempo, pelo Paulo, que nos vai falar um pouco sobre esta ligação entre o auditor do Estado, que é o Tribunal de Contas, e a plateia, não é? Muito bem, bom dia a todos. Começo por agradecer o convite que foi dirigido ao Tribunal para estar aqui representado e os cumprimentos da Sra. Presidente do Tribunal de Contas, ao Sr. Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e é com muito gosto que aqui estou em representação do Tribunal de Contas e da Sra. Presidente do Tribunal de Contas. E cumprimento os meus colegas de painel. Bom, e começando por dizer que muitas das coisas que até foram ditas neste vídeo introdutório sobre a auditoria se aplicam também à auditoria pública. Quer dizer, aquilo que é hoje a auditoria pública, assegurada pelas instituições superiores de controlo, não é, no mundo, que em Portugal é o Tribunal de Contas, são hoje auditorias mais amplas, com exigências acrescidas relativamente àquilo que eram as meras auditorias, eu diria, tradicionais, auditorias meramente financeiras ou de legalidade. E, portanto, hoje temos também no domínio da auditoria pública a realização de auditorias de todo o tipo, financeiras, de conformidade, de resultados, precisamente tendo em vista otimizar o value for money, não é? E, consequentemente, promover a defesa do interesse público financeiro. E isso é muito desafiante, não apenas do ponto de vista metodológico e, enfim, e de acompanhamento da evolução do próprio modelo de Estado e da própria evolução da administração pública, mas é muito desafiante pela dimensão das entidades sujeitas aos poderes de controlo do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, só para dar uma ideia, no ano passado recebeu mais de 6.000 contas das diversas entidades submetidas ao dever de prestação de contas, fiscalizou mais de 2.000 contratos públicos submetidos à fiscalização prévia, para além então das auditorias realizadas.
Por conseguinte, nesta tarefa é muito importante a cooperação e a colaboração com outras entidades de um sistema coerente, alargado de controle, incluindo os órgãos de controle interno, as instâncias de controle interno, e também o contributo relevante que nos é dado pelas auditorias feitas pelos revisores oficiais de contas, pelas certificações legais de contas, que contêm informação que é útil para o Tribunal e que é considerada pelo Tribunal no seu trabalho. E quão útil é? Quanto é que valorizam em todo o processo? Porque uma parte das empresas tem de ter ROC, não é? Outra percentagem ainda significativa das empresas públicas nem tem, empresas públicas e entidades públicas nem têm revisor oficial de contas. Sim, é verdade. Nós, também para dar um outro número, foi publicado há umas semanas um relatório de acompanhamento onde se dá conta que nos primeiros 6 meses deste ano, relativamente à Administração Central e à Segurança Social, o Tribunal recebeu cerca de 1.200 contas e, salvo erro, se não erro no número, só 18% é que vinham com certificação legal de contas. Isto tem várias razões, uma delas deve-se ao próprio regime do SNCAP, digamos, o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, que dispensa a algumas entidades da sua aplicação. Enfim, temos tido também, vou dizer, enfim, alguma demora nesta transição, quer na plena execução da Lei do Enquadramento Orçamental, quer da implementação plena do SNCAP, e, portanto, isto coloca dificuldades também nesta interligação entre o papel dos ROCs nessa certificação legal de contas e depois o papel do Tribunal de Contas, que, só para dar aqui uma outra nota, desde a Lei do Enquadramento Orçamental de 2015, que lhe é atribuída a competência para certificar a Conta Geral do Estado, mas tem sucessivamente vindo a ser adiada pelo próprio legislador, em virtude de não estar ainda reunidas as condições por falta de consolidação, enfim, da Conta Geral do Estado, refletida na Conta Geral do Estado, que permita essa certificação. E, portanto, se hoje já há alguma colaboração e se já hoje o Tribunal de Contas beneficia do trabalho dos revisores oficiais de contas, nesse contexto de plena concretização dessas reformas, mais colaboração certamente haverá e se justificará. Esse relatório que o Paulo introduziu tem uma outra informação que me deixou com as orelhas em pé, que é que tinham as poucas empresas, as poucas entidades públicas que têm revisor oficial de contas, têm certificação de contas, tinham 157 reservas. Mas já vamos ao significado disto numa segunda ronda. Agora passava a palavra à Clara, também para uma intervenção inicial. O Banco de Portugal não faz auditoria, é supervisor, mas é supervisor de instituições financeiras importantíssimas. Que confiança deposita, como se articulam com esta plateia? Exato, então, muito obrigada pela pergunta e muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Até porque, como a Elizabeth mencionou no início da intervenção, para além desta função atualmente no supervisor, também já estive do lado das empresas, até atravessámos uma oferta pública inicial, etc. Portanto, e geri uma faculdade pública. Portanto, com o tempo isto vai-se acumulando perspectivas muito variadas, o que se calhar até ajuda a enriquecermos o debate que aqui vamos ter, não sei, veremos. Em relação ao papel da auditoria externa e aquilo que acrescenta de facto à atividade de uma entidade com funções de supervisão, como aquelas que temos no Banco de Portugal, é exatamente como dizia aqui o vídeo, não é? O vídeo que vimos antes do início do painel. É de facto, temos aquela componente mais tradicional de ter um papel de validador de números e da informação que aparece naquele reporte mais tradicional, mas simultaneamente é um parceiro estratégico na atividade que nós desenvolvemos. Porque, como se sabe, estamos a falar, as entidades que nós supervisionamos são entidades de interesse público
e muitas delas não têm títulos que sejam negociados em mercados organizados, etc. E, portanto, toda a informação que fornecem tem de ser de muito boa qualidade e nós temos de estar muito seguros de que aquela informação que nos está a ser dada é de facto fidedigna, credível, porque é de interesse público. E para o supervisor é muito importante impor regras a estas próprias instituições que supervisionamos para que tenham excelentes controlos internos e tentamos fazê-lo com toda aquela regulação que conhecem, certamente. Isto não é a plateia onde eu serei mais popular, imagino, mas de facto há um conjunto de exigências que o Banco de Portugal acompanha junto das entidades que supervisiona e temos as 3 linhas de defesa, tudo isso vamos acompanhando, mas depois, claro, não deixa de ser importante, é aliás uma das peças essenciais para a nossa atividade supervisiva, olhar com muita atenção para o trabalho que é feito por quem de facto tem a perspectiva externa que audita aquelas entidades. E, portanto, é a independência do auditor externo que nos traz uma confiança adicional de que aquilo para que estamos a olhar, que as instituições nos apresentam quando estamos a dialogar com elas e quando estamos a tentar descobrir mais e questionar aquilo que se está a passar, essa certificação externa, essa independência de uma entidade que de facto segue critérios rigorosos, normas internacionais, isso para nós é muitíssimo importante e é algo que faz parte da base da nossa análise. Portanto, não podem vir ali reservas nas contas daquelas instituições que nós supervisionamos, temos de garantir que está tudo conforme aquilo que se pretende. Depois, adicionalmente, temos aqui um conjunto de questões até mais recentes, que também têm a ver com estas tendências que têm sido discutidas ao longo destes 2 dias de congresso e que também estavam presentes neste vídeo sumário que introduziu aqui o nosso painel, que tem também a ver com os novos temas que de certa forma marcam a conjuntura, o contexto atual que nós vivemos. Um deles tem a ver com mais tecnologia que nos traz também mais informação e mais desinformação também e, portanto, pode-nos aparecer muita informação sobre determinadas entidades ou preocupações que podemos ter à partida acerca de uma determinada instituição e temos de saber distinguir o que é verdadeiro do que é falso e os auditores têm aqui um papel muito importante em ajudar a orientar, a focar naquilo que é de facto essencial e verdadeiro. Isso para nós é muito importante, traz confiança ao supervisor e, portanto, a todos os outros stakeholders que se relacionam com aquela instituição. Isso para nós é muito importante. Outro tema para o qual também temos estado mais despertos e para os quais estamos a olhar para esta plateia como aliados estratégicos tem a ver com o painel anterior que aqui tivemos hoje de manhã, estes temas da sustentabilidade e das exigências que o Banco Central Europeu e o Mecanismo Único de Supervisão e o Banco de Portugal também têm imposto exigências junto das instituições financeiras para nos reportarem muita informação sobre a exposição dos seus balanços a riscos climáticos e ambientais, por exemplo, a componentes ESG. Ora, tudo isto são novidades para todos nós. Aprender a construir as métricas, saber o que é que deve ser reportado ou não, é algo que até na própria legislação europeia está a sofrer alterações, a ser atualizado, a ser revisto e aí precisamos de quem nos garanta que está a acompanhar isto para o setor financeiro e transversalmente também. Portanto, para nós é muito importante saber que temos que alguém que para além de nós está a olhar para aquilo que as instituições nos estão a reportar e está também a orientar essas próprias instituições no reporte que fazem ou no acompanhamento, no relato que fazem desse tipo de atividades mais novas. Muito importante. E por último, o último ponto, só nos 3 temas que me parecem importantes, a desinformação, os temas da sustentabilidade, o terceiro tem a ver com a inteligência artificial, que cada vez mais, e novos desenvolvimentos tecnológicos que têm surgido, que nós sabemos que vão estar cada vez mais na ordem do dia, em todo o tipo de organizações, inclusive nos próprios supervisores, que estão a desenvolver ferramentas de subtech, de uma supervisão mais digital, o que faz com que as instituições financeiras tenham de também se adaptar a isso e os auditores também e que as formem nesse sentido. Portanto, isto é um trabalho que vamos ter aqui uma temporada interessante nos próximos tempos de trabalho que acaba por ser colaborativo, cada um no seu sítio,
mas em que, para ser bem feito, temos de estar todos no ponto. Faz-me já a ligação aqui ao Armindo, mas antes disso, só para fecharmos este capítulo sobre o papel do Banco de Portugal, portanto, vocês nunca chamam um auditor para explicar os relatórios ou confiam inteiramente na supervisão da CMVM? Como é que funciona? Nós chamamos quem é necessário, quando é necessário. Exato. Portanto, E não fazemos grande alarido disso. exato, pronto. Mensagem críptica, mas bem entendida. Armindo, o valor acrescentado aqui dos ROCs no futuro, não é? Quer olhar para isso, já dar um passo em frente? Exatamente. Bom dia, cumprimento naturalmente todos e o privilégio de estar convosco aqui em palco e cumprimento todos os presentes na pessoa do Sr. Bastonário, todos os revisores e todas as revisoras aqui presentes e, se me permitem, de facto, o privilégio de estarmos numa sala fantástica como esta, que é verdadeiramente um postal do Porto, e disso entende bem aqui o meu querido amigo Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP. Eu queria, se me permite, respondo já à questão, mas eu não queria deixar de passar esta oportunidade de poder dirigir-me a uma Assembleia de Revisores Oficiais de Contas e, na qualidade de Presidente da Confederação Empresarial, para prestar uma singela homenagem. Uma homenagem muito simples, que é um agradecimento de todos os empresários pela persistência e pela insistência e pelo apoio, pela parceria, que é uma palavra que sintetiza tudo isso, que estabelecem com as empresas. Sem a vossa ação não era possível, teríamos empresas muito mais frágeis, muito mais vulneráveis e, sobretudo, com muito mais dificuldade de comunicar com o mercado. Porque se nós hoje acreditamos no mercado é precisamente porque certificam que existe veracidade. E isso é o valor da confiança, é um valor muito importante e, portanto, a vós que sois fábrica de confiança, quero de facto agradecer-vos. Quanto, de facto, à auditoria, algum tempo atrás pensava-se na auditoria com duas características fundamentais, que era, naturalmente, a conformidade legal e contabilística, era a principal, era a bandeira, e a outra, a detecção de irregularidades. Portanto, uma mais de natureza externa e uma mais de natureza interna. Portanto, detecção de irregularidades ou de fraudes. E, por isso, havia aqui um custo de cumprimento que era, permitam-me dizer a expressão, que era um mal necessário. A auditoria era um mal necessário. Já não é? Conviver, já não é. E esta visão em que um auditor já não é um fiscal, mas é um parceiro, é uma transformação absoluta. Porque a ideia de ter um parceiro na empresa com o sentido de apoio, naturalmente, sem prescindir do seu rigor e de todas as características profissionais e ontológicas que devem fazer parte da profissão. Mas ter esta postura, esta atitude de encontrar forma de estar a olhar para a empresa, este é um ponto muito importante. E desde logo a confiança e a fiabilidade que tudo isto merece. Eu, se calhar vou chocar os presentes, mas eu estive a consultar os números. Há bocado, a voz off, aliás, uma excelente voz off, falava em valor acrescentado ou valor acrescido. Eu espero que seja muito valor acrescentado e pouco valor acrescido, porque eu naturalmente estou a pensar valor em termos de valor e que acrescido estou a pensar no custo, no preço. Portanto, eu espero que não aumentem muito esse valor, que seja muito valor acrescentado e não muito valor acrescido. Mas já agora, para dar uma ideia, em Portugal, das 400 mil empresas que existem, cerca de metade, 50%, têm, e aqui estou à vontade, porque normalmente não são os ROCs que atuam nessas empresas, cerca de metade dessas empresas têm um custo maior com a determinação da matéria coletável que propriamente com o pagamento do imposto. Ou seja, o IRC apurado é inferior àquilo que a empresa paga para determinar a matéria coletável. Isto é o que se chama uma bizarria. Se calhar pagam muita consultoria fiscal? Não, porque muitas empresas têm um valor inferior àquilo que custa a contabilidade. Significa que a contabilidade tem que encontrar outro valor que não seja apenas para determinar a matéria coletável.
Ou seja, o empresário tem que sentir utilidade na contabilidade, que não seja apenas para dizer pagou 4 ou 5 mil euros ou 6 mil euros anos, estamos a falar de microempresas naturalmente, pagou 4 ou 5 mil euros e porventura vai pagar de IRC 300 ou 400 euros. É por isso necessário que não se tenha esta ideia que a contabilidade é apenas para o fisco, porque não é. A contabilidade é naquele princípio básico que só se gera o que se consegue medir. Se nós não conseguimos medir, não conseguimos gerir. E por isso, quando se fala de valor acrescentado, e às vezes fala-se de inteligência artificial, e vamos já falar de inteligência artificial, mas é preciso perceber que o valor acrescentado tem várias camadas. E por isso, um valor acrescentado de base é esta capacidade de fornecer mais serviço. Vamos agora passar à parte da inteligência artificial. Acham que um mau escritor, porque tem inteligência artificial, consegue escrever um bom livro? Eu acho que não. Um bom cozinheiro consegue fazer um prato fantástico apenas porque tem inteligência artificial. Nós temos cá para aí umas máquinas, não vou dizer o nome, mas todos conhecemos, que fazem umas coisas automáticas, fazem benzinho, mas aquele valor acrescentado não é possível. São as pessoas, e as pessoas são as que estão aqui. E por isso a inteligência artificial é de facto um instrumento fantástico, fabuloso, para apoiar, mas não substitui nenhum dos que estão aqui. A inteligência artificial, temos que ter esta noção que é possível criar enviesamento. A estatística é um conjunto de medidas que, se não forem devidamente lidas, dão uma visão e um enviesamento completo. Também nesta questão da auditoria, se não houver essa capacidade de nós conseguirmos interpretar, localizar, porque cada empresa é uma empresa, cada setor é um setor, cada país é um país, e normalmente os algoritmos não vão a esse pormenor. Os algoritmos são construídos em base de informação genérica, e essa informação normalmente não é depurada. Enfim, vai melhorando, o learning machine vai melhorando, vai aprendendo, mas não é fácil de um momento para o outro termos ali uma solução. E quando chamamos de inteligência artificial, temos logo algum pudor de questionar. Se afinal é inteligência, como é que nós vamos questionar? E muitas vezes não é inteligência, é apenas o resultado de um algoritmo que nos dá uma determinada informação, mas que naturalmente tem de ser trabalhada. Agora, para terminar esta ronda, queria só dizer que é uma oportunidade que não podemos desperdiçar. A inteligência artificial, o learning machine, todos esses algoritmos podem efetivamente ser uma base, mas não creio que dispensem o auditor ou o revisor. Portanto, a profissão não está em risco, não é? Parece. No outro dia via uma pequena empresa que está a desenvolver um software de contabilidade e diz que vai acabar com o mercado de contabilistas. No caso das sociedades ROCSA, não é esse risco? Calhar para não é? saber qual é a conta que se classifica no débito e no crédito, isso naturalmente há cada vez mais facilidade. Mas ainda bem, porque o que é importante para os empresários e para as empresas é interpretar a informação. Nós temos que conseguir transformar dados em informação, informação em conhecimento. Se nós não conseguirmos fazer este trajeto, não resulta. Por isso, estas tarefas mais mecânicas, ainda bem que a inteligência artificial as vai simplificar, mas não é aí que, de facto, as empresas querem ter a utilidade dos profissionais competentes. Luís Miguel Ribeiro, o valor acrescentado dos revisores nas empresas, na sua perspectiva, são um parceiro, já percebemos, mas por vezes também são uma pedra no sapato, não é? Bem, antes de mais, deixe-me cumprimentar os colegas de painel, agradecer o convite para estar aqui convosco, cumprimentar o Sr. Bastonário e todos os senhores revisores que estão aqui, e tenho que fazer isto com algum cuidado e alguma deferência, porque eu tenho no Conselho de Administração um colega que é revisor oficial de contas e por isso não posso, por lado, dizer muito mal daquilo que é o trabalho e aquilo que é a função que desempenho. Bem, nós, depois disto aqui que foi aqui dito, imagina que eu estava a ouvir-vos e disse, o que é que eu vou a seguir dizer, o que é que eu vou a seguir acrescentar depois do que foi aqui dito. Eu tenho muitas perguntas ainda. Pronto, então ainda bem. Mas para dizer que a auditoria e os revisores oficiais de contas são absolutamente fundamentais nas empresas, até porque nos negócios há um fator fundamental, já foi aqui referido, que é a confiança. Ora, tudo que possa acrescentar confiança àqueles com quem nos relacionamos, aos stakeholders com quem nos relacionamos, vem naturalmente acrescentar valor, sem dúvida alguma, porque
Todos nós gostamos de relacionar com empresas, instituições, entidades com as quais possamos confiar. É claro que isto não é, digamos, um certificado de confiança sem mais, mas acrescenta muito valor para que nós tenhamos esta relação mais saudável, mais confiança. E é preciso não esquecer que nós hoje, e já foi aqui dito, e aquele vídeo inicial, eu estava ali a vê-lo e assim, eu subscrevia isto e estava a intervenção feita. Porque hoje as auditorias vão muito para além das questões da análise económico-financeira. Nós temos hoje os desafios do ESG, temos os desafios dos ODS, cada vez mais vamos ter que implementar e vamos ter que ter relatórios sobre a implementação destas medidas e por isso as empresas vivem hoje um momento diferente, acrescentando todo o contexto internacional e todo o desafio que o país tem, em que de facto é importante cada vez mais nós termos vou classificar os parceiros auditores, os revisores auditores, como parceiros para criarmos melhor informação, para criarmos melhores mecanismos de gestão, para que a relação com os outros seja mais transparente e seja, naturalmente, mais profícua, porque no mundo dos negócios é absolutamente fundamental. Vamos começar a segunda ronda de perguntas por aí, para tentar perceber o que é isto de ser um parceiro. Na prática, como é que vocês escolhem um auditor? É o amigo? É o que é mais barato? É o que chateia menos? Como é que é? É o que dá mais garantias que perante o mercado, quando temos aquele relatório, ele tem, de facto, credibilidade e acrescenta, e aqueles com quem nos relacionamos revêem essa credibilidade. Internamente, é importante, são aqueles que nos desafiam, e aí a diferença entre ser, há bocado de que fazer da pedra no sapato ou ser um parceiro, é que há muitas formas de abordar as coisas. Há quem queira abordar no sentido de complicar e há quem queira abordar no sentido de resolver. E nós o que esperamos é uma abordagem no sentido de resolver, no sentido de melhorar, no sentido de acrescentar o tal valor que estamos aqui a falar. E por isso é importante termos empresas que tenham credibilidade, que acrescentam credibilidade às instituições e às empresas onde desenvolvem o seu trabalho. Acho que isso é absolutamente fundamental e crucial e é isso que nós esperamos numa empresa de auditoria, para além de nos desafiar a melhorar os procedimentos, a melhorar as formas de gestão, a melhorar a forma como apresentamos e nos mostramos ao mercado e nos relacionamos com os outros. É absolutamente crucial e é esse papel que eu acho que os auditores cada vez mais devem desempenhar, para além daquilo que são os desafios da gestão que hoje temos e que nesta relação, e se for a tal parceria, vamos melhorar certamente e vamos acrescentar. Ainda a mesma pergunta para si, como é que escolhe um auditor? Claramente que não tenha uma atitude fiscal, mas uma atitude de parceiro. É fundamental que seja parceiro. Mas dito isto, é importante escolher auditores e revisores exigentes, mas que também tenham paciência e capacidade, e penso que vou utilizar uma palavra, paciência, para nos aturarem. Porque nós muitas vezes somos muito focados numa determinada visão e não custa-nos prescindir dessa visão. E nem sempre isso é possível. E é importante que, de facto, nos digam que esse caminho não é possível e, portanto, tem que ser noutro. E essa humildade dá-nos ganhos do futuro. Dá-nos ganhos porque fazer bem as coisas dá-nos, de facto, muita segurança e poupa-nos a muita preocupação. Nunca trocou de auditor porque não gostou da auditoria? Os revisores oficiais de contas com que eu trabalho são os santos, porque maturam de uma forma, de facto, muito significativa. Mas aprendo muito. E é preciso ter essa humildade. Nós percebemos do negócio, mas não percebemos necessariamente das regras. E quando digo regras, não estamos a falar de regras que sejam... é a tal questão da regra que está positivada e encontrar caminhos para fazer muito bem o que tem que ser um caminho. E nós muitas vezes estamos focados nas vendas, estamos focados nos resultados, não estamos focados no compliance. E o compliance hoje é cada vez mais importante. Pergunto-se aos bancos, pergunto-se ao Banco de Portugal, se de facto não é apenas o que diz determinado rácio, é como esse rácio está construído e como é que ele está feito. Clara, quer complementar? Está a anuir com tudo o que está a ser dito, não é? Eu estou a concordar. Já agora,
a componente da parceria estratégica é muito importante, mas a da fiscalização é de facto também muito importante. É também esse um dos motivos porque quando o Banco de Portugal vai escolher o seu auditor, não segue os mesmos procedimentos que foram aqui mencionados antes, porque temos de seguir um conjunto de regras que são muito mais estritas e que nos limitam na escolha, não é aquilo que à partida eu acho que é o melhor. Abre-se concurso, estamos ali meses a meses a preparar, temos limitação de mandatos, portanto, e isto é também aquilo, e impomos também estas limitações de mandatos, por exemplo, às entidades que supervisionamos. Portanto, um banco não vai poder ter o mesmo revisor para a vida inteira. Porquê? Porque aquela componente da independência formalmente tem de ser também mantida e na prática, claro, e portanto, quando temos um externo que está há tantos anos seguidos com a mesma entidade, pode-se começar a questionar se mantém o mesmo estatuto de independência ou não, se não estará já há muito tempo a olhar para as mesmas coisas e, por vezes, a chegada de um olhar novo vindo de outras áreas ou com outra abordagem pode acrescentar qualquer coisa em relação ao trabalho que era feito pelos anteriores. Portanto, para nós é mais complicado fazermos esta escolha porque estamos aqui abrangidos às regras públicas de contratação e nem sempre é fácil, de facto, fazermos isto em tempo útil, etc. A própria forma como os preços são estabelecidos, tudo isso somos entidades muito mais escrutinadas do que a generalidade das empresas que aqui representam a generalidade. Posso só acrescentar uma coisa? Sim. Estou totalmente de acordo com a Clara, exceto neste aspecto. Nós não prescindimos desse rigor. Claro. Agora, é preciso termos esta parceria. Quando digo parceria, não é apenas um papel de fiscalização. Mas completamente, e não podia estar mais de acordo. Aliás, até na primeira intervenção foi logo algo que disse que é essencial, para além das boas práticas, que isso é um valor acrescentado, vamos ficar por aqui, Não é crescido. que a auditoria, que os auditores externos nos trazem, que é não apenas sobre o nosso negócio específico, mas boas práticas que não temos a noção de que muitas vezes estando focados no nosso negócio específico, somos muito bons no nosso negócio concreto e fazemos as coisas da melhor forma possível e até cumprindo as regras. E um auditor bem rodado, que conheça muitas realidades diferentes, pode-nos trazer ótimos exemplos e ideias e recomendações e sugestões para melhorarmos. Às vezes nem é apenas o controle interno e a gestão de riscos, a conformidade que nós fazemos, mas pode trazer-nos, enfim, alguns exemplos de situações que viu noutras entidades que nos melhorariam processos e que nos tornariam melhores no desempenho da nossa atividade. Portanto, vejo isto transversalmente nas várias atividades em que estive envolvida e atualmente também deixem dizer-vos que no caso do Banco de Portugal, por exemplo, também tenho aqui o auditor externo na sala, também tenho aqui o Conselho da Auditoria na sala, sou eu que tenho atualmente o pelour da contabilidade e controle, portanto, e sei ver a importância que estas várias peças têm e a articulação que tem de ser feita e que de facto acrescentam valor de formas diferentes. Falou da contratação pública. Se falar aqui com a plateia, ouvirá auditores a queixarem-se que a contratação pública é de elevado risco e que paga muito mal. Não sei se é o caso do Banco de Portugal, que faz concursos públicos assim baixinhos, mas o preço também é importante para garantir qualidade, ou não? E também serve para os senhores empresários que negociam ali, não é? Taco a taco. Essa pergunta, não sei se era para mim, se era... É para si. Porque certamente, em frente a esta plateia, havendo aqui um eventual conflito de interesse naquilo que poderei dizer, talvez seja melhor não me pronunciar sobre os preços. O Banco de Portugal paga bem, não é? Pelo menos o preço justo. Paulo, há bocadinho falava dos números que publicaram na semana passada, ou há 2 semanas, e de facto dizia que menos de 20% das contas de entidades públicas tinham certificação legal e destas poucas que as tinham, de facto havia 150 reservas. O que é que isto diz sobre o exemplo do Estado? Bom, há uma coisa que é muito importante para nós nesse trabalho, nessa análise, que é a possibilidade de identificar fragilidades, claro, e identificar falhas que nos permitam
identificar e graduar riscos, não é? E isso é muito importante. E, claro, nem tudo tem o mesmo grau de importância e de gravidade na apreciação que é feita e o seguimento que poderá ter. Mas, enfim, tentando identificar grandes tópicos ou grandes áreas, eu diria que os aspectos relacionados com o controle interno, com algumas debilidades relacionadas com o controle interno e com os sistemas de informação, são dois tópicos relevantes e que acabam por estar aí transversalmente refletidos nesse exame panorâmico que estava a citar. Muito bem. O tempo está a fugir. Vamos a uma ronda final e depois, se sobrar tempo, ainda abrimos a uma ou duas perguntas da plateia. Se calhar comece por si e sobre as auditorias do Estado, porque de cada vez que o Tribunal de Contas faz uma auditoria, as notícias são Tribunal de Contas arrasa tudo em todas as auditorias. Há aqui um problema dos jornalistas que têm que diversificar o léxico ou vocês arrasam mesmo e isto é tudo um grande problema? Bom, eu penso que o Tribunal, ao longo do tempo, tem vindo a fazer um esforço, digamos, de melhor comunicação nos seus relatórios de auditoria, de simplificação e de elaboração de sumários, etc. Ainda assim, claro, para um jornalista é mais apelativo identificar algo que é referido como estando menos bem ou carecer de correção para um título mais bombástico como esse do estilo arrasador, mas não é tanto essa a perspectiva. E cada vez mais, e concordando com o que já foi dito, cada vez mais o auditor tem de ser visto também como um parceiro, como alguém que dá pistas, que orienta e colabora. E isso também vale na auditoria pública. Aliás, na literatura língua inglesa, sobretudo norte-americana, etc., eles utilizam algumas expressões muito curiosas e para além da ideia dos tribunais de contas como o watchdog, não é? Digamos, cão de guarda dos dinheiros públicos, exerce também uma importante função de sheepdog, digamos, de cão pastor, não é? Que procura orientar e colaborar nessa difícil tarefa de gestão pública, que isso penso que todos reconhecemos. De gestão em geral e, no caso da gestão pública, com crescidas exigências legais que têm de ser observadas pelo gestor público. E, portanto, isso também tem de ser compreendido neste contexto de diálogo. Portanto, estão também a fazer este caminho de maior parceria sim, e melhoria do wording sim, também. Eu julgo que sim. E as recomendações são, enfim, um contributo para essa proximidade e para essa possível melhoria, aperfeiçoamento da gestão. Clara, então, a ver se responde a esta. Esta regra de mudar os ROCs de 10 em 10 anos, a rotatividade, passou até como cliente do Banco de Portugal, passou a ver alguma vantagem nisto ou na prática depois acaba por rodar sempre entre os mesmos? Não roda sempre entre os mesmos, certo? Porque há bastantes, felizmente, mas vai rodando, tem vantagens. Também não vamos dizer que não tem vantagens. É bom saber que há esta possibilidade de rotatividade para os revisores que enfrentam isso à partida. É bastante aborrecido porque especializam-se numa determinada área, especialmente quando supervisionam entidades, por exemplo, como o próprio Banco de Portugal, em que há um custo de entrada enorme para quem nos vem, para o nosso revisor, porque tudo é diferente de todas as outras entidades que existem no país, não é? Temos uma atividade diferente de todas, um balanço diferente. Há um investimento enorme que, se calhar, em 5 anos, que é aquilo que atualmente está previsto poderem ter de tempo connosco, custa perceber a justificação do investimento que é feito, etc. Portanto, mas para a generalidade das atividades que supervisionam, 10 anos de experiência ganha na supervisão de uma entidade ou de uma empresa de um determinado setor
pode ser suficiente para sentirem o retorno do investimento que ali foi feito e depois o rodarem para outras atividades e para outras empresas com os recursos que têm, também traz vantagens para os próprios revisores, não é? Que vão alargando o seu portfólio de atuação e depois, uns anos depois, acabam por voltar àquelas empresas que são escolhidas. Não? Portanto, isto acabarão por ser os mesmos, o tempo vai passando, 10 anos é muito tempo, já todos seremos outros, não é? Portanto, acho que tem efeitos benéficos, em alguns casos pode carecer de algum ajustamento, de algum fine-tuning só nos mandatos máximos que são aqui permitidos, porque podem acabar até por reduzir a qualidade do trabalho da auditoria quando os auditores não chegam a estar o tempo suficiente para virem a conhecer em profundidade certos tipos de negócios com algumas especificidades. Apenas isso. Para falando também, continuando um bocadinho no mercado, nós temos aqui representantes de grandes sociedades, também de sociedades médias e pequenas. O que é que leva uma empresa a escolher uns ou outros? Esta questão é extremamente importante. Há bocado referiu, e eu queria voltar lá, é a questão do valor acrescentado. E as empresas têm muito a ver com isso. A capacidade que as empresas têm de fornecer serviços. Aquele receio que há bocado exprimiu a Elizabeth, que era, bom, mas alguns receiam que com a inteligência artificial vai desaparecer a profissão. Se só fosse um trabalho de classificar documentos, eu diria, sim, mudem já de profissão, porque naturalmente haverá uma aplicação que por um scanner lê, classifica e está resolvido. Mas verdadeiramente não é essa a função. A função é cada vez mais analisar a informação e explicá-la ao empresário ou ao gestor. Vou dizer algo que se calhar surpreende também a plateia, ou talvez não, porque estão bem esclarecidos. Quantos empresários da nossa praça sabem o que é o EBITDA? E eu estar a dizê-lo, estou a dizer um aspecto que me parece que é relevante, porque termos a noção, sabermos interpretar os resultados, é muito mais importante nesta tal auditoria de valor acrescentado que propriamente fazer correto, porque fazer correto é uma premissa, ou seja, fazer bem é uma premissa. Nós não esperamos que a certificação seja mal feita. Isso é uma premissa base. Estamos a dizer qual é o serviço em cima desse. E em cima desse é de facto este de explicar, ter tempo para explicar, porque é importante nós sabermos. Nós estamos a criar na Confederação Empresarial de Portugal, estamos a criar a Academia CIP. Porquê é que estamos a criar a Academia CIP? Precisamente para ajudar que os empresários, entre pares, possam efetivamente ter algumas ideias, e aqui esperamos poder contar com a Ordem, para conseguir precisamente introduzir no currículo desses cursos também esta vertente, esta pedagogia. Porque é importante, a literacia só acontece se houver alguém que ensine, se houver pedagogos. E os revisores oficiais de contas estão numa posição ímpar para serem pedagogos, para ajudarem nessa literacia, porque nós precisamos. Creio que nestes 50 anos o tecido empresarial fez muito, sinceramente, fez muito, mas ainda pode e deve fazer mais para cada vez mais estarmos mais conscientes, porque é uma responsabilidade muito grande e só de facto com o apoio é que nós a podemos ultrapassar. Luís Miguel, a mesma pergunta para si, não é? Se calhar já não é tanto assim, mas ainda haverá muitos empresários que veem a empresa como uma extensão da sua vida pessoal, uma extensão do seu património, e para quem o auditor é, na prática, um estorvo, não é? Como é que se dá esta volta? Eu acho que não é por acaso e por vontade própria que nós insistimos naquilo que é a necessidade dos ganhos de escala das empresas do nosso país. Quando há bocado se referia à percentagem de empresas que têm contas auditadas, é preciso não esquecer qual é que é o nosso tecido empresarial. Quando nós temos 98% das empresas são micro ou pequenas empresas, essas empresas não têm necessariamente as contas auditadas. E por isso é preciso ganhar escala. Ao ganhar escala, ganha-se também uma outra capacidade de gestão, ganha-se uma outra necessidade, passam a acontecer um conjunto de outros mecanismos de controle e de rigor na gestão,
ganhamos também ao nível da melhor remuneração nas empresas, ganhamos ao nível da competitividade dessas empresas e, por isso, tudo isso resulta muito deste tecido empresarial muito micro que temos. Agora, temos claramente um aumento e uma melhoria daquilo que são as competências e habilitações dos nossos empresários. Temos claramente hoje uma outra sensibilidade para esta necessidade de termos as contas e de termos as empresas muito melhor organizadas, porque hoje o nosso mercado é um mercado global e essas exigências colocam-se a todos os níveis e, por isso, eu diria que este é um caminho que tem necessariamente de se fazer, que podia ser mais célere se nós tivéssemos empresas de maior dimensão no nosso país e que, naturalmente, implicaria, desde logo, termos as auditorias, termos outros mecanismos de controle, termos outra capacidade de gestão que depois se reflete em tudo aquilo que são os desafios que hoje temos. Os auditores, as profissões oficiais de contas, são de facto importantes para nos desafiarem. O facto de terem um papel de parceria e de terem um papel de pedagogia não deixam de ter um papel de fiscalização. Acho que as coisas não têm que ser ou. Pode ser e deve ser e. Devem fiscalizar e devem também contribuir para que, de facto, as empresas melhorem os seus procedimentos, melhorem os seus processos e aí estão a cumprir o seu papel. Ainda bem que há bocadinho não falámos em contratação pública, porque senão íamos ficar aqui todos... Uma grande confusão. grande confusão. Nós temos 5 minutos apenas para 3 perguntas, se houver da plateia. Uma questão lá atrás. Peço-lhe que seja muito direto na pergunta para podermos avançar. Sim, senhor. Muito obrigado. Carlos Ferraz, 362. Portanto, peço desculpa, eu vou ser breve. Para o doutor Pedro Costa, portanto, lembrava que muito recentemente veio a opinião sobre a Conta-Geral do Estado, tanto cheia de reservas e ênfase, que a administração pública tem o SNCAP, o Estado obrigou os organismos inferiores e as entidades a aplicá-la, mas o topo do Estado não aplica e não aparece Conta Geral do Estado. Tem esperança que a aplicação integral seja feita em breve? Há compromissos internacionais que põem limites temporários? Essa era a pergunta que lhe deixava. Para o Dr. Armindo Monteiro, gostei muito de ouvir e realmente o fisco externiza nas empresas e nos sujeitos nos sujeitos passivos em geral tarefas desde há muitos anos e isso é um outro imposto que não passa pela Assembleia da República e está também nas instruções de cada um dos modelos, para além do ruling que está nas circulares e nas orientações da autoridade tributária. É um imposto, como bem lembrou, pesado e talvez mais pesado do que referiu. Gostei muito de ouvir os dois representantes das associações profissionais, empresariais, melhor dizendo, as vossas palavras sobre a auditoria e os revisores. Porque eu sou do tempo em que a revisão foi a revolução se introduziu. E aí os empresários falavam em imposto de revisão. Tínhamos uma viragem de 180 graus. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguma questão, rapidamente? Ninguém. Ótimo. Então, Paulo. Significa que foi tudo bastante sucinto. Que alívio. Aqui respirou-se de alívio. Paulo. Muito obrigado. Bom, essa questão da plena implementação do SNCAP é algo que também preocupa o Tribunal de Contas e que é referido no parecer sobre a Conta Geral do Estado a importância da plena concretização da reforma orçamental e da reforma dos sistemas contabilísticos, mas há uma tradição em Portugal de essas reformas e dessas transições serem muito demoradas
já quando foi o POC-P também foi o que foi e, portanto, enfim, continuamos otimistas À e esperança. serenos a aguardar. Armindo, para a questão. Obrigado pela questão. Eu concordo que muitas vezes o fisco parece que ser a autoridade tributária, para estar a dizer de forma mais elegante, parece ser o intérprete autêntico da lei. Ou seja, a legislação é feita na Assembleia da República, que é o local próprio, e depois, como não é criado o decreto executivo de execução, quem é que interpreta? É a autoridade tributária através dos famosos ofícios circulares ou das Informações instruções vinculativas. de preenchimento das declarações. Posso dizer que já fizemos acordos em sede de concertação social, que depois, ao serem executados sob a forma textual, subvertem aquilo que foi o pensamento dentro da concertação social. Ou seja, aqui tem que haver, de facto, uma melhoria na produção de leis, porque também uma dificuldade aquilo que nós chamamos as externalidades negativas, os custos de contexto, muitas vezes é precisamente legislação deficiente que provoca muita conflitualidade e por isso, quanto mais a nossa legislação for concisa, menos conflitualidade haverá, seja na área laboral, seja na área fiscal, e por isso dará menos espaço para que a autoridade tributária seja o intérprete das leis. Se calhar no próximo congresso podem convidar um representante da autoridade tributária para vir cá falar. Clara, quer alguma intervenção final curta? Não, só dizer que, enfim, também os supervisores estão naturalmente agradecidos pelo trabalho que os revisores fazem, que é de facto, que são os tais fiscais, mas parceiros estratégicos essenciais para a nossa atividade e que temos muitos temas novos para ir trabalhando e construindo em conjunto, em patamares diferentes de intervenção, mas para o bem comum, em última análise. Luís, também. A questão que foi colocada naturalmente reflete uma coisa que nós andamos a dizer há imenso tempo. O problema do país em termos fiscais não são só as taxas dos impostos, é necessário uma simplificação de fiscalidade para que tudo seja mais célere, mais transparente, mais claro e que não seja um problema acrescido para as empresas como tem sido. Muito bem. Pronto, ficamos por aqui. Temos uma derrapagem de 1 minuto e 10 segundos. Acho que não é materialmente relevante, não é? Não interfere com os resultados. E em nome do Expresso, o convite que nos endereçaram no Expresso, na SIC, na empresa, por estes dias nós estamos enlutados, perdemos um fundador, mas perdemos mais do que isso, perdemos uma referência para muita geração de jornalistas, mas estamos cá com muito prazer, obrigada pela oportunidade, porque fazemos aquilo que o Dr. Balsemão gostaria que nós fizéssemos, continuássemos o nosso trabalho, o jornalismo. Muito obrigada e bom trabalho.